Hoje nós vamos falar sobre um tema que é comum a todas as pessoas. Eu duvido que haja uma pessoa aqui nessa noite ou na face da terra que não tenha passado por essa dificuldade. Nós vamos falar sobre decepção, esperança quando a decepção é grande. Lembrando que nós estamos falando nesse mês sobre esperança em tempos difíceis. Já abordamos alguns temas, já falamos sobre alguns personagens bíblicos, como Daniel, por exemplo, Davi, na semana passada Agar e Ismael, e hoje nós vamos caminhar um pouquinho com um personagem dos mais famosos e conhecidos da Bíblia para falar sobre esperança quando a decepção é grande. Então abra sua Bíblia, querido, no primeiro livro, Gênesis 37. A história desse moço é grande, José. Nós vamos ler apenas alguns versículos, porque a história de José se estende desde Gênesis 37 até o final, até Gênesis 51. Então nós vamos ler apenas 4 versículos no início, depois vamos pensando ocasiões, episódios da vida de José para nós aprendermos sobre esse tema nessa noite. Gênesis 37, de 1 a 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Oremos mais uma vez, meus queridos irmãos. Deus, mais uma vez nós falamos contigo. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem chamado a esta igreja para exercer esse ministério. E obrigado também pela igreja, pela maneira com que louvou o Senhor e adorou a Ti nessa noite. Tenho certeza que o Senhor se agrada, ainda que nós sejamos imperfeitos. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos dedicar toda a atenção a Ti. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Ministre as nossas vidas neste tema que une todas as pessoas indistintamente, em todos os lugares, mais cedo ou mais tarde na vida. Não importa, Senhor Deus, o status, a posição social, todas as pessoas a experimentam. E que o Senhor, ó Deus, através desse personagem bíblico extraordinário, fantástico, chamado José, possa nos ensinar como podemos entender e superar as decepções da vida. Eu te oro, te agradeço e suplico essa tua bênção sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a lista de decepções pelas quais nós podemos passar é enorme. Ao longo da nossa vida nós podemos acumular pequenas e grandes decepções. Uma decepção amorosa, por exemplo, que causa estragos na vida toda. A decepção de ter sido traído por alguém. A decepção de não ter passado no vestibular, ou de não ter passado no vestibular no primeiro momento. A decepção de não ter obtido ou alcançado aquela vaga de emprego, foi preterido e outra pessoa ocupou o seu lugar. A decepção de ter sido abandonado por um amigo. A decepção de ter sido caluniado, injustiçado e mal entendido por alguém. A decepção de ter sido esquecido, preterido, deixado para trás. A decepção de ter caído em pecado,
entristecido o coração de Deus, muitas vezes é esta a decepção que nos soma. Há muitas pessoas decepcionadas nesse mundo, esse é fato. Há pessoas decepcionadas com a vida como um todo. Há pessoas decepcionadas com o corpo, não gostam do seu corpo. Há pessoas decepcionadas com o marido, com a mulher, com os filhos. Há pessoas decepcionadas com a igreja, muitas pessoas decepcionadas com a igreja. Há pessoas decepcionadas com as instituições, as mais variadas possíveis. E há também pessoas decepcionadas com Deus. Certamente há pessoas decepcionadas com Deus. Eu pergunto nessa noite, quais são as suas decepções? Se eu pedisse para você escrever agora, escreva 5 das grandes decepções da sua vida. Tenho certeza que você não teria muita dificuldade em escrevê-las. Mas essa noite nosso objetivo é caminhar com esse personagem bíblico chamado José. Ele que vai nos ensinar, nos ajudar nessa noite. E ele também teve as suas decepções. Aliás, José teve muitas decepções ao longo da sua existência. Mas ele não permitiu que nenhuma delas inviabilizasse a sua vida. Essa frase é importante, queridos. José teve muitas decepções ao longo da sua vida, mas ele não permitiu que nenhuma delas inviabilizasse a sua vida, a continuidade da sua história. Aliás, esse é o grande segredo. Essa é a grande maneira através da qual nós devemos lidar com as nossas decepções. Nós precisamos saber, queridos, que as decepções são apenas mais um dos fios nas mãos do grande tecelão, que é o nosso Deus. E ao tecer essa grande tela chamada vida, você precisa saber e entender que o seu DNA, a sua vocação, a sua espiritualidade, as suas decepções e o seu destino, tudo tem importância nas mãos de Deus. Ele é o grande tecelão que está tecendo a sua vida, é isso que eu estou dizendo, e tudo tem importância nas mãos de Deus, inclusive as suas decepções. Elas também fazem parte da maneira através da qual Deus burila, talha, trabalha a sua vida. Sendo assim, queridos, você não pode perder a esperança, mesmo quando a sua decepção é grande. Que lições então nós podemos aprender nessa noite sobre as decepções? Quero repartir algumas coisas e a primeira delas que eu gostaria de dizer é: compreenda as decepções. Para você superar as decepções, para você manter a esperança em meio às decepções, você precisa em primeiro lugar compreender as decepções. Por isso eu digo, compreenda as decepções. Tenha um entendimento correto sobre as decepções. Diante das decepções, nós podemos agir de forma insensata. Pense nas suas decepções. Como você agiu? Como você reagiu? Quais foram os seus passos seguintes depois de uma decepção? Porque diante das decepções nós podemos agir de forma insensata. Dizendo, por exemplo, Deus não me ama. Você já disse isso? Eu acho que Deus não me ama mais. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Deus não se importa mais comigo. Você já disse uma frase desse tipo? E muitas vezes nós agimos assim, queridos, porque nós não entendemos a importância das decepções em nossas vidas. Porque a interpretação correta das decepções tem o potencial de extrair algo bom de uma coisa aparentemente ruim. Quando nós interpretamos bem as decepções e reagimos de maneira positiva a elas têm o poder de extrair algo bom de uma coisa que é aparentemente ruim, mas só aparentemente. Mas então, queridos, falando sobre essa questão de compreender as decepções, o que nós podemos dizer sobre as decepções?
Eu quero dizer 3 coisas sobre as decepções. Primeiro, que as decepções são inevitáveis. Você não precisa dizer um amém para isso. Mas quer você diga amém ou não diga, quer você concorde ou não, a afirmação é absolutamente verdadeira. As decepções são inevitáveis. A história de José, agora nós vamos começar a entrar nela. A história de José começa bem. Em Gênesis 37, nós vemos que ele é o filho preferido do seu pai. Então a coisa está indo bem, ele é preferido. Seu pai dá um presente ruim para os outros, dá um presente extremamente bom para eles. Para ele, aliás. Ele recebe então lindos presentes do seu pai, a coisa está indo bem. Ele tem sonhos que parecem dizer ou demonstram que ele nasceu para dominar e para brilhar. E as coisas estão indo bem na vida de José. Mas este fato dele ser preferido do seu pai, dele ser de certa forma snob, dele contar vantagem, dele sonhar e ficar contando diante de todos os outros, atrai o ódio dos seus irmãos. Então de repente tudo muda na história de José. Como eu disse, ele atrai o ódio dos seus irmãos que o vendem para uma caravana de mercadores de escravos, ismaelitas, diz a Bíblia. A partir de então, queridos, a sua vida toda está comprometida. As decepções foram inevitáveis na vida de José, e as decepções são inevitáveis na nossa vida. Não é possível construir uma redoma anti-decepções. Elas virão inevitavelmente sobre a vida de todos nós, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira mais grave ou menos grave, trazendo maiores ou menores efeitos, mas nós não podemos perder a esperança. Esse é o ponto dessa noite. As decepções são inevitáveis, mas nós não podemos perder a esperança. Mas, se eu digo em primeiro lugar, dentro dessa questão de compreender as decepções, que elas são inevitáveis, uma segunda coisa que eu quero dizer é que as decepções são pedagógicas. As decepções são pedagógicas. Veja bem, na semana passada eu preguei sobre escassez. E eu também falei que elas são pedagógicas e didáticas na nossa vida. As decepções também. Elas cumprem o papel de nos ensinar lições valiosas. Então, quando eu olho para a vida de José, nós podemos perceber que ele estava se tornando um jovem soberbo. Estava contando vantagem demais. Numa linguagem atual, José estava se achando. Talvez, sem essas decepções pelas quais ele passa, ele se tornaria uma pessoa soberba, com pouca utilidade para Deus. Então vem as decepções. E com elas, José aprende lições importantes. Eu quero compartilhar, queridos, algumas ideias extraídas do livro chamado José, um homem íntegro e indulgente, escrito pelo meu escritor preferido, que chama-se Charles Swindoll, um escritor americano, vivo ainda, mas já bem de idade, que escreveu livros fantásticos, inclusive uma série chamada Heróis da Fé. E ele também escreveu sobre José. Charles Swindoll, então, falando sobre José, sobre esse valor pedagógico das decepções, didático das decepções, ele disse que através das decepções, José aprendeu a vencer o imediatismo e a esperar. E nós muitas vezes também, queridos, precisamos aprender a vencer o imediatismo e a esperar. José, por exemplo, esperou 2 anos na prisão. Através das decepções, segundo Charles Swindoll, José desenvolveu um espírito dócil e perdoador. Se não fossem as decepções, como eu disse, ele seria snob. Mas através das decepções, ele desenvolveu um espírito dócil e perdoador. Ainda segundo Charles Swindoll, José aprendeu a exercitar a paciência em comum. Quando ele estava lá preso, mofando na prisão, lá no Egito, ele teve que exercitar a sua paciência, algo que o ajudou depois, ao longo da sua vida. Mas, sobretudo,
José aprendeu a confiar na intervenção divina. Ele não tinha nada para fazer. Ele era um escravo. E começou a se dar bem como escravo. Você sabe a história, mas aí houve aquele episódio com a esposa de Potifar e ele foi lançado na prisão e lá ele foi esquecido. Mas José aprendeu a confiar na intervenção divina. O que as decepções da vida têm ensinado a você? Ou melhor, o que você tem aprendido com as decepções da vida? Mas uma terceira coisa, queridos, ainda dentro desse primeiro ponto, que nós devemos compreender as decepções. Eu já disse que as decepções são inevitáveis, as decepções são pedagógicas, mas eu quero dizer também que as decepções são circunstanciais. As decepções são passageiras. Elas vêm, elas cumprem o seu papel e elas passam. São como tempestades, podemos assim ilustrar, que podem gerar estragos, sim, mas não duram para sempre. Eu gosto dessa ilustração da tempestade, queridos, porque eu pergunto sempre para as pessoas quando eu ministro sobre isso: há alguma tempestade no mundo até hoje que começou e não terminou? Não existe. Todas elas começaram, tiveram começo, um meio e um fim. As decepções são como tempestades. Elas têm começo, elas têm meio e elas precisam ter um fim. Elas vêm, muitas vezes geram estrago, mas elas não duram para sempre. A questão é como reagimos a elas. A questão é o que fazemos depois delas. O segredo, então, é aproveitar bem os ensinamentos e se livrar da influência negativa das decepções. O segredo é manter a esperança e continuar lutando apesar das decepções. Mas agora eu vou falar para você uma coisa extremamente importante que diferencia uma pessoa de outra no que tange às decepções. Eu conheci muitas pessoas, tanto com um perfil quanto com outro. Tem pessoas que fazem das decepções um ponto. E tem pessoas que fazem das decepções uma linha. Você entende a diferença? Tem pessoas que fazem das decepções um ponto. Ela teve uma grande decepção, ela teve uma grande perda, ela teve um fracasso, alguma coisa que não deu certo, foi traído, uma separação, coisas desse tipo, uma desilusão amorosa, algo com os filhos, uma perda trágica, mas ela fez da decepção um ponto. Esse ponto trouxe estragos, gerou dificuldades, mas foi superado, a sua vida seguiu. Ela olha para trás hoje, se lembra sim das decepções, mas isso não tem mais efeitos negativos sobre a sua vida. Mas eu também conheci, queridos, muitas pessoas e trabalhei como pastor e tentei aconselhar e ajudar pessoas que fizeram das decepções uma linha. Tiveram decepções, sofreram perdas sim, não se pode negar isso, mas não superaram. Levaram isso adiante, tomaram isso consigo e por isso deixaram simplesmente de viver a vida que Deus tinha para eles. José não fez assim. José fez das decepções um ponto. Aliás, José fez das decepções um trampolim e ele foi subindo, galgando posições até chegar em coisas melhores. Então, tem gente que permite que um pequeno incidente do passado determine toda a sua vida, jamais superando as suas decepções. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, querido. Pessoas assim sofrem bastante, realizam pouco, espalham dor e terão muito do que se arrepender no final. Lá no final da vida, elas olharão para trás e pensarão: por que eu não deixei aquilo no passado? Por que eu não superei as decepções?
Por que eu não sepultei isso no passado? Mas eu deixei que isso tivesse efeitos sobre a minha vida, determinando a minha existência, continuando a dor, perpetuando a infelicidade. Então eu digo para você nessa noite, faça das decepções, se você já teve, se elas estiverem na sua vida, quando elas chegarem, faça delas um ponto. Elas vêm, são inevitáveis, você não pode negá-las, ignorá-las. Elas são pedagógicas, você precisa aprender com elas. Mas elas são circunstanciais porque tem a ver com o momento da sua vida e não precisam necessariamente te acompanhar ou determinar o restante da sua vida. Essa é a diferença. E essa é a diferença que nós vemos em José. Se José fosse dominado pelas decepções, nós não estaríamos falando sobre ele hoje. Mas é porque ele superou, que ele se tornou esse grande herói, esse grande exemplo. Nós vamos para a segunda lição principal dessa noite. A primeira é compreenda as decepções. A segunda é avance apesar das decepções. Avance apesar das decepções. Como eu estou dizendo, as decepções, embora muito graves, dramáticas, não impediram José de triunfar. Um dia ele saiu da prisão e foi para o palácio direto. Um dia ele deixou de ser presidiário para ser governador do Egito, você sabe a história. Um dia ele deixou de ser um escravo insignificante para ser o idealizador e o executor de um plano de salvação nacional. O fato é então que, mesmo mofando na prisão, esquecido, José nunca se deixou abater pelas decepções da vida. Ao contrário, ele sempre manteve a esperança de um futuro melhor. Então eu pergunto nessa noite, você quer avançar apesar das decepções? Faça como José. E aqui eu quero repartir algumas lições, queridos, olhando para José e olhando para a nossa vida também, aplicando ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Você quer superar as decepções? Então, primeiro, resista às investidas do desânimo. Essa é uma maneira através da qual nós podemos superar as decepções da vida, é resistir às investidas do desânimo. Queridos, eu imagino que ser esquecido na prisão, como José foi por 2 anos, não deve ter sido nada fácil. Os piores pensamentos teimavam em se alojar em sua mente. Sentimentos de revolta. Ele podia ter sentimentos de revolta, ódio e vingança em relação a muitas pessoas. Em relação aos seus irmãos, ele podia ficar lá na prisão, se lembrando dos irmãos. Meus irmãos, ai que ódio. Se um dia eles aparecerem na minha frente. Ele poderia se lembrar da esposa de Potifar, porque a sua vida estava decolando e ele teve aquele problema. Ele poderia se lembrar do copeiro, do qual ele tinha interpretado o sonho, e ele tinha prometido falar com Faraó sobre ele, mas havia esquecido. Ele poderia alimentar, queridos, todos esses sentimentos de revolta, de ódio, vingança no seu coração. Ele poderia estar ali desanimado, mas isso não aconteceu com José. José não desanimou. José não entrou em depressão. José não desistiu da vida. E nós precisamos fazer o mesmo. Se as coisas estão difíceis, e muitas vezes estão difíceis ao longo da nossa caminhada, se a vida está sendo cruel conosco, não podemos desanimar, pois haverá possibilidade, queridos, de acontecer uma grande reviravolta na nossa situação, na nossa vida. A continuidade e o final podem ser diferentes, mas nós não podemos sucumbir diante das investidas do desânimo. Isso pode ser muito prático na sua vida. Eu não te conheço, não sei quais foram as suas decepções, ou quais estão sendo as suas decepções no momento. Mas às vezes quando nós temos as decepções, então elas nos desanimam, elas nos põem para baixo, elas nos deixam depressivos,
elas nos fazem querer desistir, mas é exatamente isso que não podemos fazer. É isso que nós vemos na história de José. Como podemos reagir? Não, querido, não sucumba diante das investidas do desânimo. Uma segunda coisa que eu vejo em José que pode nos ajudar é resista às tentações do diabo. Você não pode sucumbir diante das investidas do desânimo, mas também precisa resistir às tentações do diabo. José teve que lidar com as artimanhas de Satanás, que tentou desviá-lo de sua fé, da sua integridade, das suas convicções. O episódio bem conhecido que eu já citei nessa noite, que a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. José poderia ter caído, talvez ninguém iria descobrir, mas aquela era uma armadilha de Satanás para ele. E eu costumo dizer, queridos, que se José tivesse cedido às tentações de Satanás, ele teria perdido a chance de construir uma vida vitoriosa. Esse é um desafio para os jovens do nosso tempo. Tenho visto às vezes jovens que poderiam ser brilhantes no reino de Deus, mas eles sucumbem diante das investidas de Satanás. Eles não mantêm integridade, desobedecem, transigem as leis de Deus. E isso os desencaminha. Poderiam ser gigantes no reino de Deus, abençoadores na igreja. Eu vi isso, queridos, acontecer muitas e muitas e muitas vezes. Jovens, por exemplo, que eram brilhantes, mas aí aconteceu uma coisa com eles. Aconteceu uma bênção extraordinária. Sabe qual foi? Passaram no vestibular e entraram na faculdade. E logo depois já não queriam mais saber de Deus. Estavam sucumbindo diante das tentações do diabo. Eu digo isso aos jovens, porque a nossa igreja tem bastante jovens, mas eu digo isso a todos, queridos. Todos nós temos que estar vigilantes diante das investidas de Satanás. José nunca perdeu a sua integridade, José nunca perdeu a sua identidade. Uma coisa importante, interessante que aconteceu com José lá no Egito, é que uma das primeiras providências que Faraó fez em relação a ele foi mudar o seu nome. Ele deixou de ser José e passou a ser chamado, o que mesmo? Alguém se lembra? Zafenate Paneia, né? Esse é o nome de José. Melhor José, né, gente? Então, Faraó mudou seu nome. E naquele contexto, vocês sabem que o nome tinha tudo a ver com personalidade, tinha a ver com crenças, com convicções. Mas José, mesmo tendo seu nome mudado por Faraó, manteve a sua identidade de um jovem de Deus, de um homem de Deus. Não adiantou o Faraó mudar o seu nome, a sua identidade continuou a ser definida pelo que ele havia aprendido com seus pais na sua casa. Muitos têm a tendência de transigir e ceder às pressões do pecado por causa das decepções. Muita gente abandona a fé, abandona a vida com Deus. Por quê? Porque tem alguma decepção. José não fez isso. Mas quando as pessoas têm uma decepção e abandonam e saem do caminho de Deus, o resultado é pior, tudo fica pior. E quando a gente fica firme nos caminhos do Senhor, aí Deus está cuidando de nós, como fez com José, e a sua trajetória é abençoadora. Mas vamos lá, queridos, tem mais. Como nós podemos reagir? A terceira lição que eu gostaria de repartir é: recuse-se a se prostrar diante das dificuldades. Recuse-se a se prostrar diante das dificuldades. José nunca se fez de vítima ou assumiu uma postura de lamento e murmuração. Ele sempre teve uma atitude vencedora,
uma atitude vitoriosa, positiva, diante das situações. Então eu quero dizer para você nessa noite sobre essa questão de não se prostrar diante das dificuldades, que muitas vezes é o que nós fazemos. Eu quero dizer para você, curve-se diante de Deus. Mas não se curve diante das dificuldades, isso é diferente. Curve-se diante de Deus em oração, curve-se diante de Deus em intercessão, curve-se diante de Deus em clamor, buscando a bênção de Deus para a sua vida, mas não se curve diante das dificuldades. E faça isso, querido, preste atenção nisso, não porque você é forte, não se trata disso, mas porque você crê, você confia que Deus atua através das suas fraquezas. Esse é o segredo. Não é porque nós somos fortes. Isso seria teoria ou teologia, ou teoria mesmo, não teologia, de autoajuda. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos bons, mas porque Deus atua, querido, na minha fraqueza, na sua fraqueza. E finalmente, uma quarta coisa que pode nos ajudar a vencer, a superar as decepções é: creia que Deus está no controle. Creia que Deus está no controle. Você já deve saber quem ganhou a eleição, eu não sei ainda. Mas, queridos, Deus está no controle. Não vai ser uma pessoa. Deus tem o controle de todas as coisas. E esse é o entendimento que nós precisamos ter em relação à política, em relação a tudo na nossa vida. Esse é o entendimento mais importante que nós devemos ter em meio às decepções da vida. Deus está no controle. Olha só o que José diz. Agora eu quero que você vá comigo. Eu acabei escrevendo bastante a história de José, mas não lemos muitos textos. Mas vá lá para Gênesis 45. Vamos ver qual era a leitura de José em relação a essa questão do controle de Deus. Gênesis 45. Vamos ver aqui o versículo 5, diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Esse é o entendimento de que Deus está no controle. Aqui o contexto, queridos, desse momento da história de José, você já deve saber qual é. Teve há um tempo atrás uma novela que mostrou muito bem, essa cena sempre é linda, né, nos filmes, nas novelas, quando José se dá a conhecer os seus irmãos, quando eles retornam. A primeira vez José os reconhece, segura o choro, faz lá uma estratégia para que eles permaneçam, para que eles fiquem, para que eles voltem. E aí na segunda vez José dá-se a conhecer. Você pode imaginar essa cena? E aí depois disso, José diz: agora cheguem-se a mim. E eles chegam mais perto, com medo daquele que era agora o governador do Egito. Então ele diz: eu sou José. Essa frase é muito forte, queridos. Eu sou José. Lembra que eu disse que Faraó tinha mudado o nome? Aqui ele não diz eu sou Zafenate Paneia, ele diz eu sou José. Eu mantive a identidade, eu ainda sou o irmão de vocês, ainda sou filho de Jacó. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele relembra assim, o que vocês fizeram, qual a razão da minha dor, da minha decepção. Vocês me venderam para o Egito. Vocês podem imaginar como foi aquele dia? Mas ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, não fiquem bravos com vocês mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Agora, queridos, vem essa teologia pura e sadia de José, quando ele diz: porque para a conservação da vida, o que aconteceu? Deus me enviou adiante de vós.
Deus me enviou adiante de vós. Esta é a convicção de que Deus está no controle. Os irmãos tinham vendido, mas ele interpretou isso como uma ação de Deus, mandando para o Egito para fazer essa grande transformação. E ainda um último versículo sobre isso, vá agora para Gênesis 50, o versículo 20. Diz assim, Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós, na verdade, intentastes o mal, porém Deus o tornou em bem. O que ele está dizendo aqui, queridos? Isso pode ter começado com uma conspiração de vocês, baseado no ódio de vocês, mas Deus tem o controle de tudo, e Ele transformou isso numa bênção. Eu termino dizendo, nem suas decepções fogem ao controle de Deus. Elas podem ser o trampolim para o triunfo, mas você precisa continuar avançando pela fé. Você precisa manter a esperança quando os dias são difíceis. Você precisa manter a esperança quando a decepção é grande. Às vezes a vida parece um emaranhado de fios, aparentemente desconexos. Lembra lá no começo, quando eu falei que Deus é o grande tecelão que está tecendo a nossa vida? Às vezes a vida parece um emaranhado de fios, aparentemente desconexos, mal acabados e sem sentido. Muitas derrotas, fracassos e decepções. Mas nós precisamos saber que o grande tecelão, que é o nosso Deus, está tecendo algo muito bonito. Às vezes, queridos, você olha de frente um quadro lindo, alguma coisa, por exemplo, que foi bordada e que não foi devidamente acabada. Eu ia trazer um quadro aqui para mostrar para vocês e esqueci, tá? Mas quero que você imagine. Quando você olha de frente, ele é lindo. Agora olhe por trás para você ver. É um emaranhado de fios, desconexos. Parece não fazer sentido. Mas quando você olha de frente, aquilo está bonito, lindo. E é isso que Deus está fazendo conosco. Às vezes a nossa vida parece esse emaranhado de fios desconexos, que a gente não está entendendo direito o que está acontecendo. Mas o fato é que Deus está tecendo algo bonito e abençoador. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vem cá, pessoal do louvor, cantar uma linda canção. Eu gosto muito dessa música. Acho que foi uma das mais lindas feitas aí nesses últimos tempos. Graça sem fim. Deus gracioso. Vamos cantar ao nosso Deus gracioso. Coloque-se em pé, vamos louvar o Senhor. Tudo te
assistentes Marcos e Lucas, nomes bíblicos inclusive, né? Eles foram buscar para mim o quadro, tá? Eu pedi para uma pessoa fazer esse quadro para mim e ela deixar o quadro sem acabamento. Como que ele ficaria se não houvesse acabamento? Então o que você está vendo aqui? Uma coroa, né? Um quadro bonito. Quando você vira aqui, você vê isso. Como eu disse, fios desconexos, feio, mal acabado. Quem olha por trás aqui enxerga isso. Muitas vezes a nossa vida é assim. Mas nós temos que entender que em meio a esses fios, esse emaranhado de fios, Deus, que é o grande tecelão, está tecendo uma linda coroa que Ele vai te entregar um dia. Vamos orar, queridos.